dia, querida irmã, querido irmão. Cheguei, mais uma segunda-feira, para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, todos vocês que estão entrando. Jesus abençoe a vida de vocês. Jaque. Eita glória, chegamos, meu povo, mais uma segunda-feira. Jesus é muito bom, né? Glória a Deus. Se estamos aqui é porque Ele permite que aqui estejamos. Deus abençoe você que está entrando aqui pelo Instagram. E para você que vai ver também pelo YouTube. Essa live também fica salva no YouTube. E para você que está vendo, que Jesus te abençoe, tá? Essa palavra é altamente espiritual. Quando a gente fala sobre o valor do dinheiro na adoração, quando a gente entende que tudo adora ao Senhor, né? Todas as coisas contribuem. Então, a gente precisa ficar ligado, né? Bom dia, Líria. Eita, Deus abençoe. Rita, Jaque. Então, gente, é muito importante a gente estar entendendo sobre todos os aspectos, né, da nossa adoração. Então, o dinheiro também é uma adoração. E eu tenho aprendido muito, sabe, com esse estudo do dinheiro. Então, a gente vem falando aqui sobre o dízimo, né? Já tem live salva aqui sobre o dízimo. Tem live salva sobre a oferta. E hoje eu vou falar sobre a esmola. Gente, como a gente aprende. Bom dia, Ju. Juliana, eu vou colocar você aqui na moderação, moderador, tá? Aí tu pode colocar o título para mim, restauração financeira, e põe esmola. Hoje nós vamos falar sobre a esmola. O valor do dinheiro na adoração. Então, todas as coisas que a gente fizer, tudo que a gente fizer em relação a dinheiro, não só dinheiro em espécie, tá? A gente precisa entender que envolve muito mais coisa, né? Nosso tempo, por exemplo, tem valor. Sabia? O tempo que você dedica nas coisas do reino de Deus e para as pessoas e por um projeto que envolve o reino de Deus tem valor. Que às vezes você pensa assim, mas eu não tenho dinheiro. Mas a Bíblia fala para você ser fiel no pouco. Então todos nós podemos contribuir de alguma forma, né? Jesus mostrou pra gente que ele estava lá em frente ao gasofilaço e ele estava olhando as pessoas que estavam ofertando, né? E tinha uma senhora, né, uma viúva, e ela deu 2 moedinhas lá. Bom dia. Pode colocar o título, tá, Juliana? Se você puder aí. Então, é sobre isso. Deus quer ver o nosso coração à disposição. Então, a adoração também nessa questão do dinheiro e do tempo, do nosso serviço, isso é muito importante, viu? A gente vai ver isso aqui hoje na live de hoje, sobre esmola. E às vezes a gente pensa que esmola, né, é esse sentido que a gente tem, né, um pouco pejorativo de que é algo ruim, né, ou até menosprezando, né, aquela pessoa, mas não é não. A gente vai ver na Bíblia, né, que não é só esmola, não tem essa conotação de algo miserável, não. É porque na nossa cultura, na nossa visão, né, cultural, a gente vê esmola como algo assim, pejorativo, algo miserável, mas não é não. E a Bíblia nos instrui a fazer isso. Marília, bem-vinda, Marília. Ju, Rita, Deus abençoe. Vamos orar. Vamos orar agora para a gente começar essa live, tá? Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por essa manhã tão preciosa, Senhor, quando nós estamos reunidos, Senhor, nesse momento. Espírito Santo, eu chamo a tua presença. Eu peço que o Senhor esteja aqui comigo, me orientando, me iluminando, para que eu possa transmitir essa mensagem. Eu sei que vai destravar muita gente nessa manhã.
E também, Senhor, muitas pessoas, Pai, vão ser abençoadas a partir desse entendimento. Pai, muitas bênçãos são derramadas, Senhor. São memoriais que o Senhor vai, Senhor, anotando no céu. E nós precisamos entender sobre isso, Pai, do valor do dinheiro na adoração. Como que a gente adora o Senhor em todos os sentidos, Pai. Toda a nossa vida, Senhor, é uma adoração a Ti. Então, que possamos entender na manhã desse dia. E que todo impedimento, Senhor, todo dardo inflamado do maligno, toda dificuldade, Pai, todo sofisma, toda religiosidade cai por terra. Em nome de Jesus agora. Toda, Senhor, visão, Senhor, tapada, Senhor. Tudo aquilo que está atrapalhando a gente de crescer, Senhor, nessas áreas também. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê vitória nessa manhã. Possamos entender, Senhor, essa palavra nesse dia. Amém e amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Deixa eu fixar aqui. Oh, glória a Deus. Amém? Queridos, quando a gente para estudar sobre um tema, né? E Deus colocou esse tema para estudar com vocês, ensinar vocês. A primeira pessoa que é ministrada sou eu, sabe? Quem é pregador aqui, quem ensina, não tem como, é uma espada de dois gumes. Ela vai cortando para tudo que é lado, principalmente para a gente que está aprendendo, que está ensinando. Então, quando eu estudo esse tema, eu já venho estudando há algum tempo, porque dentro da batalha espiritual e dentro da libertação, envolve todas as áreas da nossa vida. Inclusive a finança, o dinheiro também adora o Senhor. A forma como eu lido, não é a espécie em si, mas o modo. Pega aqui a visão. O modo como você lida com o dinheiro, como você trata ele. Entendeu? Isso aqui mostra a sua adoração. Então, eu comecei a entender sobre isso e eu comecei a pedir ao Espírito Santo que ele me ensinasse. Porque a gente não nasce, principalmente uma questão até de berço cultural, né? Nós tivemos muito roubo, muita defraudação. Nosso país, né? Ele tem essa questão financeira também por conta do roubo, por conta da falcatrua, por conta de tantas coisas, né? Nós já nascemos, às vezes, debaixo dessa situação, né, espiritual e cultural. Mas no nome de Jesus, quando você vem para Cristo, todas as barreiras, né, são rompidas, mas é preciso entendimento para você romper, né? E não é simplesmente eu falar que eu adoro ao Senhor. Eu preciso mostrar isso através de atos. Através dos meus atos, eu preciso mostrar que eu amo o Senhor. E o dinheiro é uma forma de eu demonstrar essa adoração. A forma como eu lido com o dinheiro, a maneira como eu contribuo. Gente, vamos compartilhar essa live, já manda aí para no mínimo mais 5 pessoas. Vamos compartilhar para mais gente vir pro ao vivo pra gente aqui. Em nome de Jesus, quando você puder também, você que estiver no YouTube, toca aí no like, porque isso enganja, né? Isso não é assim, é uma coisa interessante porque a gente divulga o Evangelho. Então, o algoritmo, né, ele vai entender que as pessoas estão mexendo, estão compartilhando, estão interagindo. Então, isso é muito importante pra gente, tá? Faz isso em nome de Jesus. Se inscreve aqui no canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, vai lá depois. Se inscreve no canal do YouTube, compartilha a live, dá um like e faz um comentário. Se Deus falou com você, trouxe um insight na tua mente, você fala assim, poxa, era isso mesmo. Escreve isso lá. Dá a Deus seu testemunho em nome de Jesus. Então, a forma como eu adoro o Senhor, e eu falo isso porque eu nasci no lar cristão. Então, eu nasci no lar cristão, mas nós não tivemos esse ensino na área financeira, né? E minha família, ela foi uma família que teve muitos filhos, né? Minha mãe teve muitos filhos. E eu já nasci no lar cristão. Meus pais eram cristãos já atuantes na igreja. E tivemos muita dificuldade financeira, né? E a gente, criança, a gente achava que o quê? É isso mesmo, né? Nós somos
pobres, o evangelho é isso mesmo, é sofrimento, e que é luta, é prova, mas não. É porque não é simplesmente estar na igreja, não é simplesmente eu ir cultuar, né? Eu ter uma carteirinha. Não, vai muito mais além, vai à prática, né? Ser dizimista, ser ofertante, entender por que eu sou um dizimista. Então, eu já falei aqui nas lives passadas, é só você voltar lá. Ter essa compreensão da oferta, né? O dízimo, ele tem três, eles são classificados, né, em três tipos de contribuição, né? O dinheiro. O dízimo, a oferta e a esmola. Então, eu vou falar hoje sobre a esmola e na quarta-feira eu vou estar falando sobre primícias, né? O que são primícias? Enfim. Então, e eu fui fazendo um mapeamento, claro, da minha família, quando eu comecei a passar a entender sobre o dinheiro, sobre adoração, sobre libertação, e a gente faz um mapeamento, né? E a gente vê, e a gente começa a detectar coisas, né? Em termos de contribuição, de dízimo, a retenção de dízimo, a má administração do dinheiro. Então, tá tudo na palavra. Então, quando a gente vem estudar as escrituras, a gente vê que tá tudo aqui. Então, eu lamento muito, né, da igreja hoje, muitas igrejas não aproveitar esse tempo com os irmãos e falar, irmão, hoje nós vamos ter um ensino, um estudo na área das finanças. Vem pra cá, nós vamos fazer aqui uma semana, alguns dias, que eu quero orientar vocês. Então, por quê? Porque a palavra tem isso, né? Mas quando eu falo pra você, vem, faz uma campanha pra Deus te abençoar, e você vai naquele intuito ali. Então, você aprende a fazer aquele caminho só ali, até você conquistar a bênção. E depois? Você precisa fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Então, a gente acaba acostumando, porque é mais cômodo, né? É mais fácil ir para esse caminho, porque eu mantenho você ali comigo. Mas você vai ver em torno da sua vida, né? Não tá legal. Então eu preciso ensinar, eu preciso mostrar para você onde que é o certo, onde que é o errado e falar para você. Então, na imersão que a gente vai fazer no dia 15 de junho, eu vou aprofundar em muitos assuntos que não dá para falar aqui tudo em live, né? Tem algumas coisas que é mais forte, é para crente que quer mesmo, quer ter um compromisso com Deus. Então, a imersão ela vai estar incrível, tá? Eu vou trazer a parte espiritual do dinheiro e vou trazer também a parte prática, ensinar algumas coisas para vocês, né? Coisas simples, mas profundas que mudou, por exemplo, a minha história em relação ao dinheiro, né? Então, assim, eu não tinha disciplina nenhuma financeira, né? Quando eu casei com meu esposo, nós viemos naquele ritmo que a gente vem, como todo mundo vem. Mas, ao longo do caminho, né? Há trancos e barrancos, há muitas perdas, né? A gente foi ali, o Senhor foi nos orientando. Principalmente de alguns anos para cá, 7 anos para cá, quando eu vim aprendendo sobre libertação. Então, na libertação, a gente passa por todas as áreas, inclusive a finança. E aí, vamos lá. Enquanto o destinatário dos dízimos, né, é a igreja local, então a gente tem destino para cada tipo de oferta que a gente faz, tá? Já falei aqui. Enquanto o destinatário do dízimo é a igreja local, e das ofertas é o reino de Deus, as esmolas destinam-se aos necessitados. Isso aqui tem um poder, eu vou ler aqui alguns versículos para você. Aos necessitados, sejam eles cristãos ou não. É uma expressão de compaixão e misericórdia para com os que estão passando por necessidade. São uma forma de suprimento. O Antigo Testamento já nos instrui a cuidarmos dos pobres. Tem um texto na Bíblia, né? Apóstolos, capítulo 10. Eu vou ler aqui para você. Deus, ele mostra ali, ele estava ouvindo a oração. Olha só que interessante. O centurião Cornélio.
Atos capítulo 10 diz assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia, né, do exército, chamado Italiana. Era piedoso, olha a característica desse homem. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas, está no texto, ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, olha o detalhe do que o anjo disse para ele: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Interessante, né? As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora enviei mensageiros, aí ele vai falando aqui. Então, quando o anjo aparece para ele, ele fala esse detalhe. Então, a Bíblia tem vários textos falando sobre a importância da esmola, né? Tem aqui também no Salmo 112, distribuir, dai aos pobres a sua justiça. Permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Então, preste atenção. Quando você se compadece do pobre, ao Senhor você empresta. Então, às vezes, a gente pensa assim: eu já dei meu dízimo, né? Já dei minha oferta. Lembra que a oferta é para o reino, então você dá para quem que Deus colocar no seu coração. Não necessariamente tem que ser no gasofilácio, mas a oferta ela tem uma abrangência de reino, né? Eu quero dar ali na minha oferta durante o culto, ok. Mas se você fez um propósito, Deus tocou no teu coração para ofertar a vida de um pastor, uma missionária, um missionário, né? Uma ONG, um ministério. Então isso é uma oferta, né? Que você vai dar, você vai fazer ali. Agora a esmola é para necessitado. Oferta não necessariamente você vai dar para um necessitado, tá? Agora a esmola é para uma pessoa que não vai poder te dar nada em troca. É um suprimento, é uma provisão. Dar sem interesse, sem querer de volta. É uma atitude de compaixão. Então, às vezes, por exemplo, quantas vezes eu passei, e eu creio que muitos de vocês também, a gente passa por uma pessoa, um pedinte na rua, né? Uma pessoa que está sentada ali na calçada, né? E às vezes ela estende a mão e está te pedindo. Antes, eu tinha um pouco de receio, né? De fazer isso. Mas depois que eu comecei a ler, a estudar e a ver alguns ensinos sobre isso, o meu coração mudou. Porque não se trata daquela pessoa se ela está merecendo ou não, se ela não devia estar ali ou não, se o governo que tinha que estar fazendo isso ou não. Se trata do quanto meu coração é generoso para poder dar a esmola para aquela pessoa. Então a esmola é um valor de adoração também. A esmola adora o Senhor, porque olha o que ele fala aqui. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Então, quando você está fazendo uma ação para uma pessoa, para um necessitado que está ali pedindo para você, você vai estar emprestando para Deus. Imagine, Deus não vai te dever mesmo. O reino paga e paga muito bem. Então, mas Deus quer que isso seja algo assim, entendido do seu coração. Essa compreensão, ela venha como adoração. Fala: Pai, eu estou te adorando aqui. Não é profundo isso? Né? Então, minha chave virou, porque eu tinha dificuldade nessa cultura financeira, né? E, às vezes, também, quando você, por não ter tido, né? Por ter passado muita necessidade, muita dificuldade, você retém um pouco as coisas. Mas é o contrário. Quando você tem, mesmo que você seja fiel no pouco, então a Bíblia não está falando assim, quando você tiver muito, você faça. Porque se você não for fiel no pouco, preste atenção, se você não dá dízimo de R$100, se você não faz oferta de R$100, você não vai fazer de 1.000, 2.000. Então Deus não pode confiar valores maiores na sua mão, porque você não confia em fazendo pouco. Então essas coisas foram começando a destravar na minha vida.
Eu fui começando a ter libertação nessa área, né? Então, principalmente na área de dar esmola. Eu não dava esmola na rua. Hoje eu passo a dar. E eu vejo como isso começou a destravar. Então, o que a gente faz? Né? Dentro da imersão, eu vou dar mais orientações sobre isso, né? Eu hoje já separo algum valor dentro da minha bolsa. Que eu já vejo, entendeu? Eu já saio com essa intenção de adorar. Então, quando aparece, acabou o valor daquele dia, acabou. Entendeu? Porque às vezes aparece muita gente na tua frente. Mas acabou aquele valor, acabou. Mas eu não fazia isso, né? E tem uma passagem na Bíblia também, eu vou continuar lendo aqui para vocês, de Ruth. Lembra de Ruth? Ruth e Boaz? Ruth, ela era estrangeira, a Bíblia fala sobre isso, né? Ela era estrangeira, não tinha filhos e era viúva, o que a deixou na total pobreza, né? Naquela época. Ficou viúva, não tinha filho, ficou numa total pobreza, sem nenhuma fonte de sustento. Essa mulher não tinha fonte de sustento. Então, Ruth uniu ao povo do Senhor, através da sua sogra, né? Ela foi com a sua sogra embora, Noemi, e no final ela foi redimida por um parente chamado Boaz, um homem de Belém. Mas nesse texto, quando você vai estudar, ele fala algo muito interessante, que naquele tempo existia uma lei, que está lá em Levítico, tá? Essa lei está em Levítico, e eu quero ler ela para você entender. Ver se eu anotei ela aqui. Vou ler aqui mais na frente. Que você deveria deixa eu ver, capítulo 58 de Isaías, deixa eu ver se é esse. Eu vou falar aqui para você como é que era a lei. A lei falava assim, todo de 3 em 3 anos, né? Ou toda vez que houver uma colheita, na hora da colheita, as espigas, as frutas, os legumes que caíssem no chão, não podia ser colhido. Por quê? Porque era justamente para as pessoas necessitadas, pobres, viúvas, órfãos, que ficava à beira da eira esperando cair a espiga de milho no chão. Por quê? Porque isso era uma lei. Era uma lei. Para justamente aquelas pessoas que não tinham nada para comer, não tinham nada para fazer, elas iam para lá colher, né? E é interessante que Ruth vai para esse lugar. Só que ela encontra Boaz lá, que é um parente, né? Próximo, porque a Bíblia diz que quando ela ficasse viúva, ela poderia casar com alguém próximo da sua parentela, né? E Noemi orienta ela a ir para lá. Mas ela foi para lá primeiramente para catar. Então isso mostra pra gente que Deus, ele tem esse cuidado com os necessitados. Os pobres, gente, necessitados sempre existiram, tá? Os pobres sempre existiram e os necessitados na Bíblia. Isso não é coisa só do nosso século, não, tá bom? E a Bíblia fala que eles sempre vão existir. Aí, por diversas questões, né? Que aqui não dá pra gente desenvolver. Mas Deus sempre cuidou. Então, quando caísse eu tô colhendo uva, eu tô colhendo espiga de milho. Naquela minha colheita ali, caiu no chão, eu tinha que deixar, eu não podia pegar. Tá? Isso era lei. E, sobretudo, uma lei espiritual. Então, ficava ali no chão, as pessoas iam lá e catavam para elas. Tá? Então, temos a responsabilidade de exercermos misericórdia e assistência social aos necessitados. E os recursos que proporcionam isso são as esmolas, ou como outros preferem denominar, beneficência, né? Ou beneficência. No capítulo 58 de Isaías, trata disso, enfatizando que a falta de solidariedade social pode prejudicar toda a batalha do jejum e da oração. Eu fui ler esse capítulo, né, de 58 de Isaías. Quando você puder, você lê ele aí.
ele é muito interessante, realmente. Isso pode implicar até no seu jejum e na sua oração, sabia? Quando você não é uma pessoa generosa, quando você não é uma pessoa atenta aos necessitados. Porque qual é, aqui fala assim, qual é o jejum que agrada a Deus? Porque às vezes a gente é muito religioso, né? Eu dou meu dízimo na igreja, né? Sou ali certinha, né? Tô todo dia lá, tarará, tarará. Mas já aí parece um necessitado na sua frente. Você até tem o dinheiro ali, mas como você não tem esse entendimento e o coração desprendido, porque você é religioso, você só dá o dízimo na igreja e acabou. Aí sabe o que acontece? Você deixa de abençoar e aquele jejum que você está fazendo, porque né, eu estou fazendo um jejum, mas estou vendo necessitado ali, eu passo nem olho. E se eu tenho condições de dar uma moeda ou alguma coisa, nem dou, porque eu já fiz a minha obrigação lá na igreja. Olha o que o texto diz, gente. Ele fala assim: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Estavam questionando, né? A falsa piedade. Se tu não levas isso em conta, acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Então, gente, a adoração, ela vai muito mais além. Como eu cantei aqui semana passada, adorar a Deus é mais que cantar, adorar a Deus é mais que erguer as mãos, não consiste em rituais e tradições, adorar a Deus é mais do que vãs repetições. Então, muitas vezes, eu, Thalita, fui muito legalista. Estou ali adorando a Deus, mas o necessitado passava por mim. Não, já dei minha oferta, já fiz meu jejum, estou em jejum. Então, gente, é muito profunda a adoração. Então, quando eu abençoo, quando eu dou esmola, quando eu estendo a mão ao necessitado, eu estou adorando a Deus. A Bíblia fala que você está emprestando a Deus. Pensa em você estar emprestando a Deus. Né? Então, ele fala aqui, ó. Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuam assim como hoje. Jejuando assim como hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Seria este o jejum que escolhi. Que num só dia a pessoa se humilhe. Incline a sua cabeça com um junco. Então Deus está mostrando aqui que o que eles estavam fazendo era para vangloriar. Era uma falsa piedade, né? Então Deus está dando uma advertência aqui, que isso é o que vocês chamam de jejum. O dia aceitável do Senhor? E será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem... Olha qual é o jejum que eu escolhi, que Deus fala. Que vocês quebrem as correntes da injustiça. Desfaçam as ataduras da servidão. Deixem livre os oprimidos. Acabe com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolha em casa os pobres desabrigados, vistos que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante. Então, gente, está lá em Isaías 58, depois vocês leem lá. Então, adorar a Deus vai muito além do que dar dízimo na sua igreja. Eu já faço meu trabalho lá, tudo para a minha igreja. Não, Deus quer que você vá além. Deus quer que você olhe na rua necessitado. Porque às vezes tem alguém dentro da nossa família. E aqui é muito também interessante que ele fala aqui, ó. Não nos desanimemos de fazer o bem. Gálatas 6, 9. Pois a seu tempo ceifaremos. Ó. Não nos desanimemos de fazer o bem. Pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Portanto, à medida que tivermos oportunidade, façamos o que é bom a todos os homens, mas especialmente aos que pertencem à família da fé. Então, tem gente que está dentro da nossa igreja, né? Que está necessitado. O dízimo, ele deveria ser, né? Tem aqui uma orientação, e aí cabe a cada instituição, e eu penso que a gente precisa
a igreja de hoje ela precisa rever, não são todas, mas uma boa parte da igreja, infelizmente, aplica mais o dinheiro dos dízimos, né, em construções de templo. Enquanto que os necessitados da fé estão ali ao nosso redor, sempre vão ter, mas precisamos fazer a construção e também atender essas pessoas, né? A cada 3 anos, os dízimos se tornavam não somente o sustento dos levitas, mas também dos pobres. Portanto, cerca de 1/3 dos dízimos tinha este destinatário no Antigo Testamento. Tem um livro de Maurice Cirulo que, Dando e Recebendo, fez o seguinte comentário: creio que dizimar significa especialmente suprir um rendimento aos nossos modernos levitas e sacerdotes. Então, hoje, quem são os nossos modernos levitas e sacerdotes, né? E além dos levitas e sacerdotes, aos pobres ao nosso redor. Creio que Deus quer que usemos cerca de 2/3 dos nossos dízimos para capacitarem alguns líderes da igreja a desempenharem seu ministério sacerdotal. Ou seja, os pastores que ensinam, né? As pessoas que ensinam na igreja, os pastores, as lideranças, proporcionar capacitação para eles poderem transmitir o conhecimento para a igreja, né? Pagarem cursos. Então, deveria, né? Parte dos dízimos serem para isso, né? Além de cuidar, né, da família do pastor. E os outros que trabalham no ministério, semelhantemente aos levitas, que são os administradores, zeladores, né? Também esse recurso, investir na vida dessas pessoas, principalmente na administração da igreja. E ainda creio que Deus quer que nos asseguremos de que outro terço da parte dos nossos dízimos seja usado para a provisão dos pobres na nossa comunidade. Então, ele classifica aqui o dízimo dividido em 3 partes, né? Uma das partes para a construção do templo, para melhoria. A outra parte para investir nos obreiros, que são os levitas, os pastores, para que eles possam se capacitar, né? E a outra parte para os pobres da comunidade. Isso não significa que as pessoas devam decidir o que fazer com seus dízimos. Não. Eles são entregues na igreja local, tá? Então, o dízimo, ele é entregue na sua igreja local. A tua igreja que vai fazer esse trabalho, tá? Mas esta, por sua vez, deveria ter um programa, ou seja, a igreja deveria ter um programa ou fundo de ajuda aos necessitados. A Bíblia não está dizendo que os dízimos devem ser repartidos sempre, senão não haveria o 3º nível de contribuição, que é a esmola, tá? Por isso existe a esmola. Então, não é algo que você tem que fazer sempre, mas de vez em quando a igreja pode fazer esse trabalho, né? Mas esta aplicação dos dízimos na antiga aliança revela um princípio importante para nós hoje. O dinheiro arrecadado na igreja não deveria servir somente à construção de prédios e aquisição de bens materiais, mas também para ajudarmos os necessitados. Isso era a antiga aliança, tá? Então ele mostra aqui que hoje na nova aliança, quem são os nossos levitas e sacerdotes? São os pastores, as pessoas que ministram na igreja, as pessoas que atendem aos necessitados na igreja, as pessoas que estão envolvidas na parte administrativa da igreja, deveriam ser supridos, né? As suas necessidades, né? Vemos que a igreja da primeira era cristã sustentava as suas viúvas e que os irmãos supriam as necessidades uns dos outros, repartindo seus bens entre os que tinham necessidade. Então, a gente vê hoje, e eu vou falar algo aqui, porque eu sei que tem muita gente aqui, isso, órfãos e viúvas. Toda vez que a igreja vai fazer uma programação, né? Preste atenção. É uma festa, é um congresso, né? É tanta agenda, tanto congresso. Os membros, eles têm que se virar nos 30, né? Eles têm que arrumar dinheiro, eles têm que fazer cantina, eles têm que fazer pedido, tem que não sei o quê, certo? Para poder arrecadar fundos. E às vezes, eu já recebi queixas, né, de pessoas que é de outra denominação, falam assim, poxa, minha igreja pede muito, tudo pede. E a gente vai fazer um trabalho na igreja, ele chama a gente para poder trabalhar, eu tenho que fazer com o material, com o meu dinheiro,
para poder vender e eu ainda tenho que comprar aquilo que eu estou vendendo. Então, gente, são coisas, né, que a gente vai vendo e às vezes a igreja está gastando muito em construção, construção. Uma construção interminável. Então, eu penso que a igreja ela precisa atender às necessidades das pessoas dentro da igreja, né? Nós temos recursos, tem igreja que tem recurso para isso, né? Tem igrejas que é mais em comunidade, às vezes não tem muito recurso, mas tem as igrejas maiores que podem ajudar essas igrejas menores, tá? Então, eu acho que a gente precisa rever, como liderança, rever esses conceitos, porque Deus ama quando a gente entende esse princípio, que isso é adoração, tá? Então, quando eu ajudo o outro menor, é adoração. Então, quando eu ajudo a outra igreja menor, é adoração. Eu sempre, e meu esposo sempre entendemos isso, né? Quem conviveu com a gente sabe que a gente sempre estávamos muito, abençoávamos, né? Com o dinheiro, com o recurso que nós tínhamos ali. Todos os departamentos, todos os eventos, né? Abençoávamos outras igrejas que nos pediam ajuda, né? Outras congregações, com materiais, né? E com também recurso, que pedia socorro. Então a gente estava sempre abençoando, porque a gente entende que isso é um princípio, né? Abençoador. E Deus nunca deixou faltar, mesmo que a gente, mesmo quando nós estávamos numa congregação de um recurso menor, né? Nós sempre fomos muito prósperos lá, porque a gente sempre entendeu esse princípio. Deus sempre abençoou, sempre chegava o recurso, nunca faltava, né? Tínhamos tudo que fazia, a gente fazia e era muito bom, porque a gente repartia, né? Essa fatia, né? Para tudo. Então, gente, a adoração ela vai muito além do que erguer a mão. Estamos ali erguendo a mão, Senhor, chorando na presença do Senhor. Mas quando chega nessa parte da adoração do dinheiro, meu coração, ó, fecha. Então Deus quer nos ensinar o valor do dinheiro na adoração. Vai muito além. Vai muito além. Então, aqui ficou uma dica, né? Uma orientação aqui do livro, que a gente está como base aqui trazendo, que é Uma Questão de Honra, pastor Luciano Subirá, e a palavra de Deus, que está recheado de versículos bíblicos aqui, né? Com base bíblica. E para a gente finalizar aqui, diz assim, uma das principais recomendações ministeriais que o apóstolo Paulo recebeu de Tiago, Pedro e João, a quem ele chamou de as colunas da igreja, envolvia este assunto da ajuda que deve ser ministrada aos necessitados. Está lá em Gálatas 2:10, que diz assim, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Tá vendo? Ele me esforcei. Então, gente, que você possa entender que esmola, ela é algo que vai nascer no teu coração, que vai além. Ela é um tipo de adoração que você vai dar para o necessitado, que é com você e Deus. Não é com a instituição, né? É você e Deus. E lembrando que, olha, vou reler esse versículo que está lá em Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a fazer isso com um coração generoso, voluntário, né? Antes, por que meu povo ele é destruído, ele perece? Porque ele falta o quê? Conhecimento. Então, quando o conhecimento entrou na minha vida, e eu quero ensinar isso com mais profundidade para vocês na imersão, isso foi destravando de dentro para fora. Porque às vezes a gente olha a pessoa na rua, olha aquela pessoa que está pedindo ali, olha aquela necessitada, a gente julga, né? Eu já fiz minha adoração na igreja, eu já dei. Mas traga isso para a sua vida espiritual como um marco também. Pouco, não precisa ser muito. Se você tem pouco, dê pouco. Se você tem muito, Deus vai tocar no teu coração. Às vezes a gente passa perto de uma pessoa e Deus fala assim, não dá R$2, não, dá 5. E aí eu pego dos 5, entendeu? Então, Deus vai falar só, dá tudo que está dentro da tua carteira. Então, é você e o Espírito Santo. Por quê? Porque lá na frente Deus vai destravar algo na tua vida. Às vezes eu passo pelas pessoas que estão ali no chão pedindo, né? Compra para mim aqui. Eu não compro, eu dou o dinheiro e pronto. Falo, não precisa, toma aqui.
Porque eu já saio com esse pensamento agora. Esse tipo de adoração, entendeu? Que tipo de lembrete é este que Paulo se refere? Certamente ele não está falando apenas de nos lembrarmos ou recordarmos da existência desses pobres, mas de nos importarmos com eles, de procurarmos suprir as suas necessidades. O evangelho não toca somente o espírito e a alma das pessoas, toca também o corpo com cura e o estômago com comida, tá? Cada um destes 3 níveis de contribuição tem a sua importância. E junto nos ajudam a edificarmos o nosso memorial de contribuição diante do Senhor. Certamente a nossa obediência a estes princípios não serão esquecida e tampouco passará despercebido diante de Deus. Relembrando os diferentes tipos de contribuição, né, e suas próprias e os seus propósitos que são. Vou relembrar aqui para vocês. Primeiro nível, dízimo. Destinatário, igreja local. Propósito, sustento de obreiros e da obra do Senhor, né? Segundo nível, oferta. Destinatário, reino de Deus. Propósito, aquisições e realizações, tá? Então, você dá oferta onde Deus... Vamos fazer aqui uma campanha para uma situação para abençoar uma pessoa. Vamos comprar alguma coisa. Então, propósito e realizações. Uma pessoa está pedindo... para ajudar no ministério dela, missões, tananã, oferta. E o terceiro nível é esmolas, destinatários, necessitados, propósito, suprimento e provisão, tá? Suprimento daquela pessoa. Então, que o Senhor Jesus nos ajude, né, a crescermos em cada um desse nível de contribuição. E como, irmã Thalita? Então, eu tirei aqui algumas lições, né? Dessa questão da esmola. Ela é aquele ato de você ir além. Você vai além daquele ritual que você tem. Apenas de ritual religioso, né? Que eu tô ali, dei minha ofertinha na igreja e acabou. Então, Deus quer que você vá além disso. Que você adore Ele além das paredes, né? Além daquele círculo, né? Que nós estamos ali, né? Faça ação social que vai além. Então, suprindo, dando provisão, sem interesse, né? Sem querer nada em volta. Porque quando você ajuda uma pessoa que é um pedinte, né? Um dingo, uma pessoa que está ali necessitada na rua, o que ele pode te oferecer? Nada. Mas você está dando com inteligência, porque aquele para qual você está adorando, que é Deus, está vendo o que você está fazendo, Ele não vai te dever. Então, gente, às vezes a gente já vai abençoar uma pessoa porque, e é justo, a Bíblia fala que você deve, aonde você está alimentando daquela comida, você tem que abençoar, tá? Agora, quando eu dou para uma pessoa um outro nível de contribuição, que não pode me dar nada em troca, você está emprestando para Deus. Interessante, né? Ela não vai poder me dar nada em troca. Então, eu aprendi isso, né? E como pode ser esse nível de contribuição, Thalita? Como que, além do dinheiro? Por exemplo, você pode ajudar pessoas em várias situações, né? Através de roupas, né? Através de móveis, né? Por exemplo, muitas pessoas, não é errado, né? Você vender. Já vendi, vendo também alguns objetos. Mas muitos dos meus objetos, quando eu trocava em casa as coisas, eu doava para os mais necessitados, né? Eu não vendia, eu doava. E aí, eu via como Deus prospera minhas coisas em casa, né? Vou falar mais isso na imersão. Ajudar, por exemplo, tem pessoas que trabalham em órgãos que podem ajudar, por exemplo, com a certidão de nascimento, com a certidão de casamento, uma pessoa necessitada que não pode pagar, né? Roupas, móveis, compras, donativos, um serviço que você sabe fazer e que você pode ajudar aquela pessoa. É um tipo de oferta, tá? Então, oferta não é só dinheiro. É quando você tem uma habilidade, quando você tem uma condição que o outro não tem e que você pode fazer por ele. Ele é necessitado. Ele não pode pagar. Ele não pode te retribuir.
Então você faz por ele, tá? Isso é um tipo de esmola. Aí você ora a Deus. Fala, Deus, eu estou fazendo essa ação aqui. Recebe, Senhor, essa adoração. Gente, vai mudar, ó, vai virar uma chave em você. Você vai falar, Senhor, recebe essa adoração que eu estou fazendo aqui nessa hora. Pra ti. Por quê? Porque aquela pessoa ali não pode te dar nada. Mas aquele que pode todas as coisas está vendo e vai te dar. Vai retribuir, né? Então, dinheiro, então como eu posso contribuir? De várias formas. Tempo, entendeu? Por exemplo, eu feito muito atendimento, né? Às vezes as pessoas precisam conversar. Thalita, preciso conversar, não posso nem pagar psicólogo. Mas eu quero conversar com alguém. Eu tô vendo que se a senhora pode conversar comigo, posso. E aí eu dou o meu tempo. 1 hora, 2 horas. Já fiquei até 5 horas com uma pessoa. Deus está vendo. Né? Aquela pessoa não pode me dar nada em troca. Mas Deus está vendo. Então, tempo é dinheiro. O tempo tem valor no mundo espiritual, né? Então, gente, eu posso estar com uma pessoa no hospital. É tempo. Vai mostrando isso para Deus em oração. Isso é o valor de adoração, né? Eu posso estar atendendo uma pessoa. Então, são várias coisas que a gente adora ao Senhor. Principalmente aquelas pessoas que não podem te retribuir. Tá bom? E você vê que muitas pessoas que não têm Cristo, porque isso não tem a ver com a salvação, tem a ver com prosperidade, tá? Na terra. E a prosperidade, ela nasce tanto para o justo quanto para o injusto. O sol nasce para todos. Tem espíritas, por exemplo, de outras religiões, né, que eles fazem trabalhos para os necessitados. Eles entenderam essa chave, tá? Eles entenderam isso. Isso é um destravar, porque é uma lei espiritual, tá? Então, por exemplo, o que aconteceu agora, essa catástrofe, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul. A minha filha foi para lá, né? E a minha filha, ela é missionária, ela estuda, né, na Batista do Sul, na Faculdade Batista do Sul, que é uma faculdade batista, e eles têm essa junta de missões. E ela foi lá para o Rio Grande do Sul, né, junto com o esposo dela. E ela viu o que aconteceu lá. E ela viu como que os donativos que foram chegando, né, fizeram muita diferença, porque a pessoa perdeu tudo. A pessoa agora está miserável, não tem nada. Acabou. E aí? Então, o coração do povo começou o quê? A desprender. Tu pensa que isso vai ficar assim? Não. Deus, ele sabe. Quem pode dar muito, quem pode dar pouco. Ah, não dei porque eu também tenho pouco. Não, a Bíblia fala, ser fiel no pouco. Você pode dar 5 reais, doa. Eu posso dar uma roupa minha aqui que está em bom estado, em condições, doa. É qualquer nível que você esteja. O mundo espiritual está vendo. Mas isso tem que ser feito de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Então eu fiz minha contribuição financeira para esse lugar, né? E a gente sabe que minha filha estava lá na base, né, recebendo, e ela falou, alguns vídeos vocês viram que eu postei, roupas chegaram lacradas, roupas com a etiqueta, né? Gente mandando, roupa limpinha ali chegando, tudo, tinha coisas novas, tinha coisa usada, mas também. Então, todos os níveis de situações sociais fizeram as suas doações. E Deus está vendo isso, né? Então, é uma forma da gente perceber a grandeza, e Deus também está vendo, numa catástrofe, numa situação de miséria, como que está o coração do povo, né? E graças a Deus, o povo brasileiro é muito generoso, é muito abençoador, né? E foi chegando muita coisa lá, e está chegando, né? E também em dinheiro. Que Deus abençoe a sua vida. Gente, dia 15 de junho, vem para a imersão. Quero chamar você, fazer um convite para você. Agora no dia 15 de junho, agora de 2024, nós vamos estar fazendo uma imersão na restauração financeira. O nome da imersão é restauração financeira, porque nós vamos tratar a área espiritual do dinheiro com muitas passagens bíblicas. Vamos falar sobre demônios que atuam nessa área, né? Vamos falar sobre os gafanhotos, que a Bíblia fala sobre esse tipo de gafanhoto que atua, né? Tipos de gafanhotos que atuam na área financeira da gente. Vamos falar também, aprofundar mais
sobre o dízimo, oferta, vai ficar tudo gravado dentro de uma plataforma e você vai poder acessar esse material de tempos em tempos, durante um ano, né? Você tem ele lá para você poder acessar e ser abençoado, tá? Você vai receber um mapeamento espiritual completo na área financeira, para você já ali, através do mapeamento, você já identificar. Gente, isso aqui tem na minha vida, isso aqui também já fiz. Olha, eu nem lembrava disso aqui. Então, no mapeamento, você vai fazer já um histórico da sua história financeira. Então, vai ser tremendo, tá? Vai ter também apostila, vai ter atos proféticos e também vai ter livros em PDFs que a gente vai liberar. Tudo vai ficar ali na plataforma. Então, como que você faz para fazer essa inscrição? Aqui na minha bio já está aberto. É só você tocar lá e você vai ser atendido pelo nosso suporte. E você já faz a inscrição e a gente vai te colocar no grupo VIP, que já temos no WhatsApp, para você estar participando lá. Um dia antes, eu vou estar liberando alguns materiais já lá, para você já ir preenchendo. E vai ser tremendo esse dia. Então, às 14 horas do dia 15/6, nós vamos estar aqui durante, no mínimo, 4 horas, tá? Pode passar um pouquinho mais. No mínimo 4 horas, nós vamos estar aqui, vai ter intervalo. Vai ter também o pastor Paulo, que é o meu esposo, que vai estar trazendo uma parte também da palestra aqui pra gente, né? Da imersão. E testemunhos. E é tremendo, gente. É maravilhoso esse tempo que a gente passa aqui. Se você não puder participar do ao vivo, eu aconselho a você a adquirir o link, tá? Porque durante a divulgação, até o dia, né? Até o dia, ao meio-dia, ele vai estar no valor de R$ 49,90. Após a imersão, ele já vai passar para outro valor que a gente bota para a plataforma e na plataforma a gente sobe o valor, tá? Aí já vai para R$ 97,90, já aumenta. Então adquire, é conhecimento. Se você não entender, como eu já trouxe aqui um conhecimento para vocês, olha quanta coisa, 80% do meu conhecimento eu entrego aqui na internet. E a gente leva para a imersão aqueles 20% profundo, que é a nata ali. Então vai, gente, busca conhecimento. Em nome de Jesus. Meu povo perece por falta de conhecimento. Vou trazer muito material ali para vocês, tá? Que Jesus abençoe. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor Jesus, eu oro agora nesse momento, declarando sobre a vida de cada pessoa que está aqui comigo. Deus, muito obrigado por tudo que vivemos, por tudo que ouvimos, por tudo que entendemos. Espírito Santo, eu peço agora que o Senhor vai destravando, que esse conhecimento vai trazendo, Senhor, entendimento e mudança, que haja um destravar na nossa vida, Senhor, um crescimento nessa área também, porque o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer prosperar a nossa vida, a nossa casa, a nossa geração. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, querida. Até quarta-feira a gente vai falar sobre primícias, que também é um conhecimento profundo, que Deus quer também te abençoar através desse entendimento. Deus abençoe.